Olá, bem-vindos à parte 2 da aula sobre tensão e forças axiais do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. No vídeo anterior, falamos sobre o conceito de tensão. Neste vídeo, falaremos sobre o conceito de deformação. Depois, um pouco sobre a lei de Hooke, que junta estes dois conceitos de tensão e deformação. E no final, falaremos um pouco sobre concentradores de tensões e fator de segurança. Todos estes conceitos são muito importantes para entender o comportamento dos materiais e conseguir resolver nossos exercícios. Além que precisamos deles para obter algumas equações que usaremos ao longo do curso. Agora, vamos começar a definir o conceito de deformação. A deformação é uma coisa bem familiar para a maioria das pessoas. Nós temos visto como muitos corpos se deformam com a aplicação de forças. Sempre que uma força é aplicada, um corpo tende a mudar a sua forma e o tamanho. Algumas vezes os dois, outras vezes só o tamanho e uma forma, mas sempre que aplica uma força, ele muda. Essas alterações são chamadas de deformação. A maioria das vezes, elas não conseguem ser vistas ao olho nu. Você precisaria de alguns equipamentos para observar essas deformações, porque são muito pequenas. Mas sempre que aplica forças, um corpo se deforma. Outra maneira que o corpo se deforma é pela mudança na temperatura. Na maioria dos corpos, quase todos, com o aumento da temperatura, maior a temperatura, maior o tamanho. Isso chama de dilatação. O corpo aumenta com o tamanho. Quando você diminui a temperatura, o corpo se comprime, diminui o tamanho. Só tem alguma que outra coisa meio estranha, por exemplo, a água, que quando ela se congela aumenta de tamanho. Mas deixando essas coisas do lado, todos seguem estes fenômenos. No sentido geral, as deformações não são uniformes. Quando falamos de tensões, já tínhamos falado que as tensões, geralmente, elas não se distribuem homogeneamente no interior dos corpos. Isto depende de como é aplicada a força. No caso das deformações, não só vai depender da força, mas também da geometria do corpo. Corpo com diferente geometria tende a se deformar de maneiras diferentes. Mas, para simplificações durante o curso, nós precisamos que essas deformações sejam homogêneas, uniformes, para conseguir simplificar as nossas análises. Assim que uma ferramenta para fazer isto é analisar mudanças em segmentos pequenos da geometria. Porque quando você analisa mudanças na deformação em segmentos pequenos, aí geralmente essas deformações são uniformes, sim. E esse é o truque que vamos fazer. Vamos analisar só vizinhanças a um ponto e ver como que as vizinhanças desses pontos se deformam. Uma coisa para analisar deformação é sempre pensar ou imaginar coisas que se deformam muito, muito. Como por exemplo um chiclete. Sempre que você aplica uma carga, pensa que o corpo é uma coisa muito deformável, de novo como um chiclete ou uma coisa, um polímero que se deforma muito. Porque assim você consegue ver mais facilmente como que seria a deformação para fazer as análises.
nós falamos que a maioria das vezes os corpos você não consegue enxergar na deformação ao olho, mas eles todos se deformam sim. Então, visualizar deformações com componentes que se deformam muito ajuda você a extrapolar isso para esses outros componentes. Sempre e quando eles tenham propriedades similares, que sejam isotrópico e coisas pelo estilo. Mas de maneira geral no curso e nos materiais comuns com que um engenheiro trabalha, isto é verdade sim. No caso, vamos analisar uma barra e vamos imaginar que ela se deforma muito. Quando falamos de deformação, nós falamos tanto de mudanças nos comprimentos como também em mudanças nos ângulos. Vamos ver o exemplo no qual nós desenhamos um quadrado no interior de uma barra que está sendo submetida a um carregamento axial no eixo longitudinal. Além desse quadrado, também vamos desenhar o mesmo quadrado com as mesmas dimensões, só que agora ele não estará orientado no eixo de aplicação da carga longitudinal, mas sim ele vai estar girado, orientado a 45 graus daquele eixo. Os dois quadrados têm as mesmas dimensões originais, só que um está orientado no eixo de aplicação de carga e outro está girado a 45 graus. Pensa que isso aí é uma coisa muito deformável. E depois de aplicar a carga, o comprimento da linha BC passará a ser um comprimento maior, como aparece na figura embaixo. Ou seja, ele se esticou, ele se alongou. Esse é conhecido como mudanças no comprimento. Agora, pensa no outro quadrado, que está orientado a 45 graus. E na mesma condição de aplicação de carga, o que acontecerá é que o ângulo que era feito entre as linhas E, D, vai mudar. Essas mudanças angulares também simbolizam deformação. Na parte final do curso, nós veremos a parte de transformação de tensões. Isto que acontece aqui é um intuito de que a mesma carga ela poderia gerar tanto deformações longitudinais ou de comprimento como deformações angulares. Depois, lá no final do curso, nós veremos que é possível transformar tensões num ângulo para outro. Mas isso será no final do curso. Por enquanto, só ficaremos com este conceito aqui de deformação. Quando falamos de tensões, dissemos que era um conceito que nos permitia estandarizar as cargas que está suportando o material. Porque não é a mesma coisa que uma barra de 1 centímetro de diâmetro estiver suportando 100 kg a uma barra de 1 metro estar suportando os mesmos 100 kg. Assim que ao dividir pela área transversal que estiver suportando esta carga, nós saberíamos que a de 1 metro de diâmetro teria uma menor tensão. Igual acontece com a deformação. Não é a mesma coisa você pegar um arame de comprimento 2 centímetros e esticar ele mais 1 centímetro para chegar a 3, a você pegar um arame de 5 metros e esticar ele 1 centímetro. Obviamente, o arame de 2 centímetros teria que aumentar seu comprimento inicial 50%, que é muito. Mas o arame
de 5 metros teria que se esticar muito pouco, porque essa mudança no comprimento seria suportada por todo o corpo, todos os átomos, toda a matéria desses 5 metros de diâmetro. Assim que aqui entra o conceito de deformação específica, conhecida em inglês como strain. Eu gosto da palavra em inglês strain, porque em português geralmente falamos de deformação específica como se fosse a deformação normal. Durante o curso daqui para frente, por simplicidade, nós falaremos de deformação, mas sempre que fazemos isto, estaremos nos referindo à deformação específica. O que é esta deformação específica? Ela é designada pela letra grega Y, que é como se fosse uma E, e ela estandariza as deformações porque é uma medida em relação ao comprimento inicial ou original da peça ou do corpo em relação a seu comprimento final. Assim que nós faremos quanto que a mudança nesse comprimento. Pegaremos o comprimento final menos o comprimento inicial dividido o comprimento inicial. Ao fazer isto, nós dividiríamos e teríamos uma unidade de porcentagem. Se fizéssemos isto com o exemplo que falei no começo, o arame de 2 centímetros teria uma deformação de 50%. O arame de 5 metros teria uma deformação muito pequena, menor a 1%. Assim que, obviamente, fazer isto de deformação específica nos permite estandarizar e saber quando que uma deformação é grande ou não, para saber se o material está se deformando muito ou pouco na realidade. Se a deformação específica for positiva, ou seja, o comprimento final é maior que o comprimento inicial, isso quer dizer que o corpo está se alongando, assim que chamaremos de deformação de tração. Se vocês lembram, tensões de tração eram tensões que estavam tentando alongar, esticar o corpo. Assim que é igual com isto de deformações de tração. São deformações que esticam ou alongam o corpo. No outro sentido, deformações negativas, ou seja, quando o comprimento final é menor que o comprimento inicial, nós chamaremos de deformações de compressão. Embora a deformação específica ela seja adimensional, porque nós teremos uma mudança, uma longitude na parte superior da divisão e uma longitude na parte inferior, assim que se cancelaria, seria adimensional. Na maioria de casos, nas tabelas, nos livros e na prática, é comum reportar essas deformações em unidades de milímetros sobre milímetros ou polegadas sobre polegadas. Como estamos analisando forças axiais ou carregamento axial, geralmente só consideraremos a deformação específica normal e ao longo do comprimento do membro. Esse tipo de deformações também é chamado de deformação específica longitudinal. Por que só consideraremos essas deformações? A maioria de nossos exemplos é em duas dimensões, porque nós simplificamos as coisas da vida real para poder resolver elas, no caso, em duas dimensões. E assim, as mudanças mais importantes em deformação, e neste caso que é carga axial, serão as mudanças no eixo onde a força é aplicada. Por que eu falo isto? A maioria de vocês terão percebido que, como na figura
aqui na direita, quando eu aplico uma força a um corpo, de novo, pensa em coisas que se deformam muito, como uma goma, uma borracha. Quando eu aplico uma força para comprimir um corpo em uma direção, ele se expande nas outras orientações, ou nos outros dois eixos. Assim que se eu faço uma força para comprimir uma barra quadrada, por exemplo, no eixo longitudinal, ela vai diminuir sim seu comprimento, mas aumentará a espessura dela. Isto é uma coisa que acontece com a maioria dos materiais. Esses alongamentos também podem ser medidos como deformações no eixo transversal e no outro eixo também. E a maneira de medi-los é a mesma coisa. Espessura final menos inicial e assim. Mas essas mudanças são poucas e o que mais interessaria, no nosso caso de forças axiais, são as deformações ao longo do eixo longitudinal, porque é a deformação onde a força está atuando. Assim que as outras simplesmente não calculamos e nos focamos nas deformações longitudinais. Nos anos 1800, um cientista francês chamado Simon Denis Poisson, ele percebeu que dentro da faixa elástica quer dizer que as forças que estão atuando no material deformam ele, mas depois de retirar a força, ele volta na sua forma original, como se fosse um elástico. Que, como já tínhamos falado a maioria das vezes, na engenharia nós trabalhamos no regime elástico. Ninguém quer que as peças, os corpos, os elementos, eles se deformem plasticamente. Assim que todas estas análises são válidas para nós, porque nós sempre assumimos que nossos corpos estão trabalhando no regime elástico. Este cientista encontrou que na faixa elástica dos materiais as deformações são constantes e a relação entre a deformação longitudinal e transversal são proporcionais. Ou seja, quanto mais deformo uma, a outra também se deforma mais. Existe uma relação entre as duas. Assim que para cada material ele mostrou que essa relação é constante e é um número. Se eu divido a deformação específica transversal sobre a longitudinal, para o mesmo material, qualquer tipo de deformação chegarei neste número que é conhecido como coeficiente de Poisson. Isto é verdade para os materiais que são homogêneos e isotrópicos. O coeficiente de Poisson, nas tabelas dos livros, aparece como um número positivo, mas se vocês olham, quando eu comprimo um material no eixo longitudinal, a elongação será negativa, mas no eixo transversal será positiva. E se eu faço o contrário, a mesma coisa, ou seja, sempre eu vou ter uma positiva e outra negativa. Ao dividir eles dois, um positivo e outro negativo, dá como resultado um número negativo. Por facilidade nas tabelas, nos livros e tudo, colocaram um menos nesse coeficiente, para que o número de cada material seja um número positivo, para facilidade. Assim que você falaria que o coeficiente de um material é 0,3 ou 0,15, simplesmente por facilidade. A maioria dos materiais, o 99,999, eles têm um coeficiente de Poisson positivo. Tem algum material esquisito que existem com coeficientes de Poisson negativo. Ou seja, quando eu comprimo
num eixo, ou quando eu expando em um eixo, ele também se expande em outro eixo. Mas esses materiais, geralmente, eles não são isotrópicos. O ensaio de tração uniaxial é um tipo de teste muito importante na engenharia. Ele nos dá informação tanto da deformação como da tensão que consegue suportar nosso material. Ele é feito num equipamento universal de testes. Se chama universal porque muitos tipos de testes podem ser feitos nele. Testes de fadiga, de compressão, pressão a 3 pontos e muitos outros. Para nossa análise, o mais importante neste caso é o ensaio de tração. Não vamos entrar muito em detalhe e quem quiser mais informação dele pode acessar num vídeo que eu deixo o link, onde explicam todos os passos do teste, como é feito, como se tiram as informações e demais. Este curso não é um curso de propriedades mecânicas do material, assim que só vamos focar nas partes chaves. Neste teste, uma carga uniaxial ao longo do eixo longitudinal de uma proveta é aplicada no caso de tração para alongar o nosso material. Como a carga é uniaxial, é a mesma coisa que quando fazemos a simplificação de forças axiais. Assim que só teríamos carga normal e veremos quanta que é a máxima tensão que consegue suportar um material antes de falhar. Na engenharia civil, a mais importante é a compressão, porque a maioria dos prédios e coisas na engenharia civil eles estão submetidos à compressão. Assim que existe o ensaio de compressão uniaxial, que os principais conceitos do teste são bem parecidos. Mudam as provetas e outras coisas. Mas para o nosso análise, simplesmente vamos enfocar a simplicidade do teste e, de novo, quem quiser acessar ao vídeo para entender um pouco mais deste teste, é bem interessante. As provetas para este ensaio de tração podem ser de vários tipos. Elas podem ser planas ou cilíndricas ou como esta da metade, que em inglês chama de formato de osso, porque é parecido com os ossos dos cartoons antigamente. O importante no curso é que este formato, onde o diâmetro é maior nas extremidades e menor no centro, até agora nós vimos o conceito de tensão. Assim que este formato é um formato muito usado. Por quê? Porque o menor diâmetro faz com que as tensões sejam maiores no centro da proveta. Isto é importante porque no final do vídeo veremos o conceito de concentradores de tensões. Assim que, aumentando as tensões no centro da proveta, faremos com que o efeito de concentrador de tensão nas partes extremas sejam desconsiderados e só teríamos a resposta do material e não da geometria da proveta. Analisando o comportamento do material, se ele é frágil ou dúctil, nós veremos que, se ele é dúctil, antes dele falhar, ele cria uma espécie de pescoço. Ou seja, as tensões concentradas em um ponto são tantas que há uma deformação plástica naquela parte da proveta que é muito maior a deformação plástica nas outras partes da proveta. Este pescoço é bem importante e ele tem uma geometria que, quando cheguemos na parte de critérios de falha, conseguiremos explicar por que um material dúctil
falha naquele ângulo que se cria nesses pescoços. O material frágil, por outro lado, quando ele falha, já dizemos que é como se você pudesse juntar as duas probetas, porque você não tem deformação plástica observável. E a falha do material, ele é como se fosse uma falha a 90 graus. Também explicaremos o porquê desse comportamento tão diferente em material frágil e dúctil quando cheguemos na parte de critério de resistência. Porque os dois estão submetidos ao mesmo tipo de carga. Neste caso, um teste uniaxial, mas o comportamento deles dois é bem diferente. Um dos resultados do teste de tração uniaxial é o diagrama de tensão-deformação. Como falamos, naquele teste é aplicada uma carga no eixo do comprimento do nosso corpo de prova e o equipamento ele vai medindo a quanta carga que é aplicada e quanto que o material se deforma. Como a geometria do material é conhecida, nós podemos dividir essa força pela área transversal e mudar essa força para a tensão. Também conhecemos a longitude original e depois conheceremos o comprimento, a longitude final do material depois da falha. Assim que conseguiríamos medir quanto que ele está se deformando. Ao plotar estas informações numa figura, nós temos o diagrama de tensão-deformação. Esta curva, este diagrama é muito importante porque nos mostra quanta é a máxima carga que consegue suportar o nosso material e quanto que é a máxima deformação que ele também consegue chegar antes de falhar ou se fraturar. A curva é característica de cada material. Materiais frágeis terão uma curva diferente a de um material muito dúctil, como um polímero, um chiclete, por exemplo, coisas assim, que se deformam muito. Das informações da parte de ductilidade, nós teríamos o percentual de alongamento, que nós já tínhamos definido como a deformação unitária, que é a longitude final menos a longitude inicial sobre a longitude inicial. Tudo isso multiplicado por 100 para ter uma porcentagem, um percentual. Outra medida de ductilidade, que não é tão comum ver, não é tão usada, é a percentual de redução de área. Nele teria a área inicial menos a área final dividido a área inicial. Como mostrei no slide anterior, um material muito dúctil, nele é criado um pescoço, assim que a área transversal é reduzida devido ao alongamento no eixo longitudinal. Como falamos e explicado pelo coeficiente de Poisson, quanto mais se alonga no eixo longitudinal, teria uma redução na área transversal. Neste diagrama, temos uma primeira região na esquerda, que é uma região lineal. Nessa região é a região de deformação elástica. Se a carga é aplicada nessa região e depois tiramos a carga, o material voltará nas suas dimensões originais. Depois teríamos uma região onde a deformação é deformação plástica. O material se está deformando plasticamente e mesmo que retiremos a carga, ele não consegue voltar nas suas dimensões originais. Mas esta segunda região, a deformação é uma deformação uniforme, ou seja, todo o corpo se deforma uniformemente. Depois de passar o ponto M, que seria o ponto de máxima carga ou máxima tensão que o material consegue suportar, aparece o pescoço. Neste pescoço,
como a área transversal vai diminuindo, assim que temos menos área, o material conseguiria suportar menos carga. A partir de aí, a curva começa a decair e o pescoço começa a ficar cada vez maior. Como falamos, este curso não é um curso de propriedades de materiais e não vamos focar muito nos diagramas. Mas existe uma diferença entre o diagrama real ou o comportamento real de um material e o diagrama de engenharia. O comportamento real de um material, na verdade, ele sempre consegue suportar mais cargas porque ele fica mais duro. Só que nós consideramos com que a área é constante, por isso acontece essa diminuição ali final do diagrama. Mas na vida real, se você conseguiria dividir a área nesse momento, o material conseguiria suportar cargas maiores. Mas toda essa parte plástica não é de nosso interesse. Como falamos, nós sempre queremos que nossas peças elas estejam trabalhando no regime elástico. E as nossas equações, nossas análises sempre são na parte elástica. Assim que na engenharia nós trabalhamos nesta primeira parte, que é a parte do regime elástico. Além disso, todo engenheiro deveria saber que as máximas cargas que vai colocar no seu material, elas têm que estar numa parte longe da transição entre a parte plástica e a elástica. Por quê? Porque se você está muito próximo da parte plástica, poderia acontecer alguma coisa que você não sabe e deformar seu material. No final do curso falaremos sobre fatores de segurança e entraremos mais em detalhes sobre isso. Mas por enquanto, lembra que ninguém quer trabalhar no limite. Porque se você trabalha no limite e acontece alguma coisa que você nunca pensou, seu material vai falhar. O ideal é trabalhar em regiões da metade para baixo. Quanto você mais conhece as aplicações, dá você mais segurança para ir mais perto. Mas na maioria das vezes é melhor ser conservador. E só para deixar bem claro, no caso de material dúctil, nós já falamos muitas vezes que ninguém quer que o material se deforme plasticamente. Assim, que a máxima resistência de um material dúctil é este valor de σy, que é conhecido como o limite elástico do material, o limite de cedência. Mesmo que o material consiga suportar cargas maiores antes de se fraturar, que estão bem longe lá na curva, na região plástica, aquele ponto M, não interessa. No caso de material dúctil, nós consideraremos como falha qualquer valor que ultrapasse esta tensão de σy. De maneira geral, os materiais se comportam, ou as curvas dos materiais, são parecidas em tração ou compressão, na parte de comportamento. Mas, se vemos a máxima carga que os materiais podem suportar, a maioria dos materiais, eles conseguem suportar cargas muito maiores quando eles estão submetidos à compressão. Isto tem muitas razões, mas não entraremos em detalhe porque não é de nosso interesse. Simplesmente são coisas interessantes e que depois, quando cheguemos na parte de critério de resistência, vocês verão que materiais frágeis, eles têm certas coisas e estão relacionadas com estes comportamentos, porque eles conseguem suportar muita maior carga em compressão do que a tração. Materiais como metal também acontece isto, só que é quase imperceptível. As duas curvas, elas são praticamente iguais. E quanto mais isotrópico é o material, quanto menos defeitos
no interior defeitos em cristais, defeitos microscópicos tenha, as curvas terão sendo mais parecidas. Mas material como cerâmicos que têm poros, ou cementos, ou coisas pelo estilo, esses materiais eles conseguem resistir muitas mais cargas em compressão do que em tração. No caso do cimento, do concreto, tem uma curiosidade. Quanto mais tempo passa, maior é a resistência deste material, no caso do concreto. Nestes diagramas de compressão, vocês podem ver que a resposta do concreto aos 3 dias é muito menor que 84 dias depois dele ter sido construído. Isto é bem importante e são dados curiosos. Isso aqui não acontece com materiais como madeira ou nesses outros materiais a resistência do material não muda. Mas algumas ligas de alumínio têm comportamentos parecidos. Eles, com o tempo, no caso pode demorar anos para endurecer. E as mudanças não são tão absurdas como aqui neste caso, que é 4 vezes maiores. Nas ligas de alumínio, por exemplo, você chega em aumento de 20, 40, 50%. São aumentos em menores proporções que neste caso. Algumas ligas de aço também muito especiais têm esses comportamentos que vai mudando com o tempo a resistência. São dados curiosos, mas neste curso nós assumiremos que o comportamento do material é sempre 1. Estes são só dados curiosos. No diagrama de tensão-deformação, nós vimos que existe uma relação linear entre a tensão e a deformação dentro da região elástica. Este comportamento é assim para a maioria dos materiais, quase tudo. Assim que, consequentemente, nós vemos que aumentar a tensão provoca um aumento proporcional da deformação. Este fato foi descoberto por Robert Hooke nos anos de 1676. Ele usou molas e por isto é conhecida como a lei de Hooke. Esta expressão matemática que relaciona a tensão e a deformação de nosso material. Isto é bem importante. A constante de proporcionalidade que relaciona a tensão com a deformação foi pesquisada depois por um cientista chamado Thomas Young. E por isto, essa constante de proporcionalidade que aparece com a letra E é chamada de módulo de Young. Esta equação é muito importante porque, de novo, relaciona as tensões com as deformações. E por isso é que falamos tanto sobre os testes e o diagrama de tensão-deformação. Porque o diagrama permite que nós conheçamos para cada um de nossos materiais como é que se relacionam nessa região elástica a tensão e a deformação. Mesmo que a equação seja a mesma para todos os materiais, essa constante muda de um material para outro. Nesta gráfica podemos ver, mesmo que entre metais, existe uma mudança significativa. E o engraçado é que essa constante ela é relacionada ao tipo de metal e não ao tipo de liga, por exemplo. Ou seja, o módulo de Young é aproximadamente o mesmo para todos os aços. Mesmo que sejam aços de baixa resistência, comuns, ou aços de uma superliga que resiste tensões absurdas. O módulo de Young está relacionado a uma coisa mais
ao nível dos átomos que estão envolvidos, no caso átomos de ferro. Assim que todas as ligas de aço têm aproximadamente o mesmo módulo de Young. E esse módulo de Young é igual para cada um dos metais. Por exemplo, titânio, alumínio teriam seu próprio módulo de Young. Estas constantes podem ser consultadas em tabelas de livro. E nós usaremos a equação da lei de Hooke para chegar em outras equações bem importantes que usaremos para resolver alguns de nossos exercícios. Igual que existe a lei de Hooke para o teste uniaxial ou para cargas axiais ou força axial, também existe a lei de Hooke para quando o material ele é sometido a torção. Nós veremos isto depois, mas usaremos a mesma equação da lei de Hooke que relaciona as tensões de cisalhamento, ou tensões cortantes que tentam mudar o ângulo, com a deformação angular. O comportamento do material é igual na região elástica. Existe uma relação entre quanto que são as tensões e as deformações angulares. Esta lei de Hooke é lei de Hooke para cisalhamento. E nela existe uma outra constante de proporcionalidade, agora chamada ou denotada pela letra G, que é chamada de módulo de elasticidade de cisalhamento, ou simplesmente módulo de cisalhamento. Essa constante ela também pode ser relacionada com o módulo de Young. Para isto, teríamos que usar o coeficiente de Poisson. Esta equação de lei de Hooke para torção vai ser bastante usada no futuro. Por enquanto, deixo ela aqui porque é a mesma análise que fizemos com a lei de Hooke para cargas ou deformações longitudinais ou axiais.